Queria chamar a mediadora da mesa, Débora Camargo. Olá, boa tarde a todos. A gente vai começar essa roda de conversa, que o tema é agora que são elas. Né? Queria agradecer ao Festival Mix Brasil pelo convite. Quero agradecer também a curadoria das meninas, né, do coletivo. Meu nome é Tereza. A Bruna, da produção, que acho que já nem está mais aí. E as nossas convidadas. Né? Hoje a gente tem a Renata Peron aqui. Elas vão se apresentar depois, tá bom? A Renata, a Marifer, que também veio, a Duane e a Milena. Eu queria pedir desculpa em nome da Lúcia, que ela não pôde comparecer, né? Então a Duane vai ocupar um espaço aqui das convidadas. Mas a ideia da roda de conversa é que todos participem. É claro que a gente vai encaminhar algumas perguntas pontuais para as convidadas, mas todos podem participar e falar, ok? Lembrando que essa é uma mesa em homenagem a Marielle Franco e a Jennifer, querida, vai fazer aí uma homenagem no final da roda de conversa, tá bom? Antes da gente começar o debate, a gente vai exibir um filme, um vídeo, que é uma retrospectiva dos acontecimentos políticos até o momento atual, desde da eleição da presidente Dilma até o momento atual, que não é muito, né, interessante. Depois que o vídeo for exibido, eu gostaria de abrir para as convidadas se apresentarem, tá? E vocês têm mais ou menos uns 5 minutos para também comentar os acontecimentos dos vídeos, tá bom? Vamos lá, Camila? Nossa, tem muita coisa para comentar, né? Milena, pode começar você. Você se apresenta para a gente, por favor. Oi, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Milena. Atualmente eu sou mestranda em História na PUC. Tive atuações aí na área de direitos humanos, né? Fui assessora em algumas comissões da verdade, mas a minha origem é na militância da memória política da classe trabalhadora contra a ditadura militar. E não deixo de ser, ao mesmo tempo, né, feminista, sapatão, e estamos aí nas lutas, né, nas ruas e nas estruturas. Eu vou começar falando uma frase do Milor Fernandes, que eu gosto muito, que diz, né, que o Brasil tem um enorme passado para rever. Né? E qual é o passado que o Brasil tem? Né? A gente tem que ter noção que o nosso país sofreu 500 anos, né, basicamente, de colonialismo. Né? Teve o período do genocídio indígena, né, que perdura até hoje. Né? Vale lembrar que os portugueses, holandeses e outras colônias europeias vieram aqui para catequizar os índios, né? E também para explorar as nossas riquezas econômicas. E depois disso, para tentar implantar aquele modelo mercantilista, né, de exportação de cana e ouro e vários ciclos econômicos, utilizou da mão de obra escrava, né, principalmente dos africanos. E como em várias outras situações desse país, né, as transições foram feitas de forma por cima, né, que se dizem, e excludente. Né? Então, as leis também, né, os acordos nacionais entre as elites econômicas trazem consequências terríveis até hoje, que, mais uma vez, por exemplo, em relação à escravidão, foi um povo que foi abandonado por uma lei e que gera desigualdades e violências que se perduram até hoje. Além disso, não existe uma política de memória, de verdade, de reconciliação e muito menos de reparação. Né? Tanto no caso do genocídio indígena quanto da escravidão, não houve nenhuma política reparatória. E aí eu vou falar um pouco das teorias, né? Porque a gente também fica pensando, discutindo nas ruas, nos bares, mas tem toda uma estrutura, né? Tem todo um pensamento já construído que também explica o que acontece. Né? E aí uma das coisas é essa questão da reparação, né? E de reformas institucionais, que quando o país enfrenta um passado violento e ele não faz essas reformas, né, essas adequações, o país ele não consegue, primeiro, parar com que as graves violações de direitos humanos aconteçam, que seriam graves violações, né? Tortura, assassinato, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver,
entre tantas outras, né? E, além do país não conseguir cessar esse ciclo violento, né, ele não consegue ter mecanismos que melhorem a democracia, né? E aí a gente vê que continua acontecendo massacres de quilombolas, dos trabalhadores camponeses, de trabalhadores em greve, e tantos outros exemplos que aqui não vão faltar, né? E aí também, eu vou falar uma outra frase aí de um camarada nosso, o Carlos Marx, que agora eu estou brincando que a gente não pode mais falar em marxismo, que ele também tem uma frase muito interessante, que fala que quando o passado ele volta ou na farsa ou na tragédia. E aí a gente está revendo, né, isso acontecer no nosso país. Lembrando que quando também teve essa transição para a nossa primeira república, né, a gente tem que lembrar também que a queda da coroa foi feita pelo filho do rei, que estava fugindo do Napoleão, e esse rei também é deposto num golpe militar, que aí entra o Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro, essas coisas todas. Além disso, além desses golpes militares, a gente teve várias ditaduras, né? Não foi só a ditadura militar. A gente teve a ditadura do Vargas, né? Que também tem uma outra discussão. E aí teve um leve período democrático, que foi o governo Dutra, que também é militar. E aí veio o golpe de 64. E aí a gente vê que o nosso país também teve breves períodos que a gente chama de intervalos democráticos, né? Mas, mesmo assim, continua a perseguição a partidos políticos, a organização e a resistência, né, das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras. E, além disso, aí eu vou falar um pouco mais em relação à ditadura militar, né? Porque, como a gente não foi revendo esse ciclo de violência, a gente não consegue superar esse passado violento, né? E esses crimes continuam acontecendo. E, na ditadura militar, a gente tem uma tese que os mecanismos de vigilância, monitoramento e repressão, eles foram aperfeiçoados. Eles já existiam, mas com a ditadura militar e a implantação de um terrorismo de Estado, né, que a gente fala que é o terrorismo de Estado, esses mecanismos foram aperfeiçoados e foram capilarizados de uma estrutura em todo o Estado Nacional, que aí tinha cooperação tanto da estrutura do próprio Estado, que aí criaram o DOI-CODE, né, a polícia política já existia desde 1920, mas foi aprimorada, mas isso também não seria atingido se não tivesse apoio de setores empresariais e políticos. Então, a gente pode lembrar que o Maluf foi prefeito de São Paulo biônico, foi governador, ele foi prefeito biônico em 68, quando foi a instalação da Operação Bandeirante. E olha o nome, né? Bandeirante aqui em São Paulo, que é o OBAN. Em 79, no período também das grandes greves, ele era o governador. E também pensar o papel esses outros setores, né? Por exemplo, a Fiesp, que também foi golpista em 64 e é golpista em 2016. E aí também, aí passando, né, desse período de ditadura militar, a gente tem uma redemocratização também por cima, né, que bem capenga, como diria popularmente. E aí, novamente, a tragédia, né, volta com o golpe de 2016. E aí eu também quero dizer uma outra característica, né, do autoritarismo, do terrorismo de Estado, que é a disputa pela memória. Tem a questão também do apagamento da história e o silenciamento. E aí, esse autoritarismo é refletido, por exemplo, quando a gente não conhece a nossa história, quando isso não aparece nas escolas, tanto a questão da escravidão, quanto do genocídio indígena, a ditadura militar, a luta das mulheres, entre tantas outras coisas que a gente não sabe. A gente olha nas ruas, só tem monumento dos algozes, né? Raramente alguma coisa homenageia as lutas populares, né? E também isso, né? Do silenciamento, do apagamento da resistência, né? Principalmente, né, de nós, que aí eu falo trabalhadores e trabalhadoras, porque
aqui ninguém é filha de banqueiro, né? E mesmo, né? Bancária, né? Tem gente que acha que é, mas na maioria disso. E aí essa questão da disputa pela memória, o apagamento, e que aí fica difícil a gente romper essas estruturas, né? E aí, novamente, a gente continua nessa sociedade machista, racista, patriarcal, violenta, e que desmerece ou tenta apagar, anular qualquer forma de resistência ou reivindicação. E aí eu vou falar um pouco aí do golpe contra a Dilma, né? Porque assim, a gente não conseguiu superar o discurso que diziam em 64, que se você for comparar o golpe de 64 com o de 2016, tem muitas características semelhantes. Primeiro, o anticomunismo, né? Porque falavam que em 64 os comunistas iam tomar o poder, né? Que precisava dos militares, que estava uma bagunça, etc. e tal. E em relação a 2016, como a gente não reviu essas contas com o passado em relação à ditadura militar, tinha também uma forte rejeição em relação a Dilma. Primeiro, porque ela foi da luta armada. Independente da nossa opinião política, se a luta armada foi uma escolha, né, correta, isso, em setores da sociedade, ainda está muito vivo, né, e as pessoas realmente acham, né, coisas, né, e isso muito pela ignorância também e resultado dessa política de apagamento da história, né. E também tem o caráter machista e misógino, porque, não sei se vocês lembram, mas as primeiras campanhas de difamação da Dilma foi quando o Bolsonaro falou em plenário que ela era sapatão. E aí ficou toda uma questão que ela até foi inquirida em público para responder se ela era lésbica ou não, e aí ela também teve um comentário que, para nós, feministas, a gente fica meio assim, que ela falou assim, eu não vou responder isso, eu sou avó de dois, sei lá, eu sou avó de 2 netinhos. Como se não existissem mulheres lésbicas que fossem mães e avós, né? Mas, independente disso, a gente tem que notar que tem esse caráter racista, machista e misógino na nossa sociedade, que a partir do momento que a gente não tem políticas reparatórias, né, em relação a crimes cometidos no passado, a gente não consegue superar nem avançar nas questões democráticas. E tem essa questão também do apagamento, da invisibilidade, né, das mulheres, dos lutadores, da resistência, que perduram até hoje. E aí a gente vê, por exemplo, no resultado prático, mas eu posso citar 2 exemplos aqui, mas exemplos não vão faltar, que é, por exemplo, há 2 anos atrás, no mesmo esquema do DOI-CODE, que é um capitão infiltrado, vem aqui no Centro Cultural São Paulo participar de uma reunião com jovens secundaristas que não tinha nada a ver e eles são presos. Eu não sei se vocês lembram desse caso dos jovens secundaristas que foram presos numa manifestação anti-Temer, em que aí deu um rolo, e até hoje o cara era um capitão infiltrado. E, por exemplo, o caso da Cláudia ou da Marielle, que são casos iguaizinhos da ditadura militar. O Gregório Bezerra, que era um dirigente comunista em Pernambuco, no dia do golpe, foi arrastado por uma viatura da polícia em torno do Recife para ser humilhado e para mostrar para todo mundo o que estava para acontecer. E a mesma coisa com a Cláudia, que é uma mulher negra, pobre, favelada, empregada doméstica, foi arrastada por uma viatura da PM. O caso do assassinato da Marielle também, porque é evidente que é um crime político e que também é essa herança autoritária desse mesmo sistema repressivo, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, para a gente refletir um pouco e ver que o buraco é mais embaixo. Obrigada, Milena. Interessante esse ponto de vista histórico, né? De alguém que conhece história. Muito, muito bom essa retrospectiva. A memória é importante, né? Marifer, você pode falar um pouquinho sobre você se apresentar? E eu gostaria muito que você falasse como uma imigrante venezuelana viu essa história brasileira, quando que você chegou aqui, como foi essa experiência? Tá, boa tarde. Meu nome é Marifer Vargas, não filha de ditadores. E eu sou da Venezuela, tenho 1 ano e 4 meses aqui. E eu agradeço ao povo brasileiro por acolher a minha família, por acolher a mim.
e abrir os braços para nós sentir aqui no Brasil a paz que não temos em nosso país. Sim? Muita gente fala e reclama muito quando conhece a nós. Ah, mas é que aqui e lá era bom porque lá estava Chávez e tal, e a luta, tá bom, sim, quando estava Chávez. Agora não. Tá? São dois personagens totalmente diferentes, com uma perspectiva política totalmente diferente, que a gente tem que lembrar aquela consciência política. A gente não pode ser de memória curta. A gente tem que... A história não pode ficar só nos livros. A história tem que ficar no presente, sempre. Não sei se é pertinente. Nós estamos aqui. Minha família é meu marido e minha filha. Eu sou professora de História e Geografia. Lá em Venezuela muita gente fala, você era. Não, eu ainda sou. E meu marido é jornalista. Ele trabalhava para um canal de televisão. Ele era gerente de um canal de televisão do Estado. E ele denunciou uma rede de corrupção dentro do mesmo canal, que estava pressionando ele para assinar orçamentos. Ofereceram propina e ele falou que não. Ofereceram um apartamento na praia e ele falou que não. Ofereceram carro e falou que não. E por falar que não, por negar-se, fomos sequestrados. Sim? Fomos sequestrados, em meu caso, ele foi batido, machucado, ele tinha dreadlocks, como este, e arrancavam a ele assim, a carne. Eu fui abusada, e o mais forte, acho, dentro de toda aquela questão horrorosa, é que quem sequestrou a nós perguntava por que ele não fazia seu trabalho e chamava por nossos nomes diretamente. É evidente que era mandado a fazer por parte do governo, sem tomar em conta que quem era sua chefe era o vice-presidente da República. Então, não tem nenhum jeito de ir a uma polícia depois e falar, fomos sequestrados por agente do governo. Não vai passar nada. A decisão foi, vamos embora. Já conhecíamos o Brasil desde 2007. Sem nenhuma dúvida, vamos para lá. O Brasil, nós gostamos do Brasil, nós gostamos da gente, vamos. E desde há já 2 anos, para meu marido e 1 ano e meio para mim, para minha filha, Brasil é nosso lar. Brasil é nossa nova casa. O Brasil é nosso espaço de paz. Sem esquecer que o Brasil tem bagunça, tem toda esta loucura política, tem todo um montão de coisas. Mas você pode imaginar a paz que nós podemos sentir aqui com todo este cenário que vocês têm aqui. Sim? Assim, eu sou educadora social da Caritas Brasileira e exerço um trabalho diretamente com os migrantes, neste caso com os venezuelanos, que vêm com uma situação de vulnerabilidade muito alta, muito grave. Sim? Lá, além da situação política, é uma situação econômica muito, muito, muito forte. A gente tem um promédio, para vocês calcular, de emagrecimento de aproximadamente entre 14 e 22 quilos, que a gente está emagrecendo. Eu, quando cheguei aqui, eu tinha 14 quilos menos. Eu, que sou magra, imagine mais magra. A gente chega com uma situação muito vulnerável. E dentro desse grupo de vulnerabilidade, de pessoas vulneráveis, as mulheres são ainda mais vulneráveis. As crianças são ainda mais vulneráveis. E, além dessa vulnerabilidade, são invisíveis também. Tá? Se invisibilizam por um jeito de que aquela coisa emocional de que a mulher tem que lutar, tem que sair, tem que achar forças de onde não tem que rasgunhar forças para lograr o que quer, para poder sair do país, para poder aguantar em outros países qualquer quantidade de situações. E em esse cenário, as mulheres são muito dependentes de quem seja, de qualquer. Eu sou vulnerável, eu preciso dar comida para meus filhos, e vem um sujeito, uma família, uma mulher, um homem, quem seja, e fala, Maria, eu tenho um trabalho, mas
eu só posso dar, você vai viver em minha casa com seus filhos e não tem para pagar, mas você tem um teto e tem comida. E eu aceito, porque estou na rua. O sea, muita gente fala, ai, mas você tem que agradecer que tem um teto, você tem que agradecer que seus filhos têm comida. Mas não é isso só. Sim? Tem gente que oferece, você tem que trabalhar limpando na cozinha. Chega final de mês e fala, ai, que lembra que você comeu 4 vezes, você tá. Eu ofereci para você R$500, mas só posso pagar 50. Isso acontece. E para ninguém é um segredo que, sobretudo na fronteira com Colômbia, a mulher venezuelana está sendo prostituída. Está sendo prostituída e se prostitui também como decisão, porque não consegue mais. Não é um assunto de que, ai, que tenho que fazer, que eu tenho para escolher. Não, não tem escolha. Infelizmente não tem de onde escolher. E não é um assunto de classificar socialmente a prostituição, que são mais pobres ou são as mulheres mais socialmente mais esquecidas. Não, são gente que tem bem formada, que vem de boa família, mas tem que sair do país. E não encontram um jeito para prosseguir um viagem, ou foram roubadas, ou foram vandalizadas, e tem que prostituir-se. Porque o único jeito, a única forma de sair desse país, ou sair de uma situação em específico, ou de poder enviar dinheiro para a sua família no meu país, em Venezuela, para poder ajudar. Sim? E isso não só acontece com a mulher adulta, acontece também com a mulher criança, com as adolescentes. É muito mais. O sea, os níveis, acho que quando uno é migrante, uno esquece os níveis de vulnerabilidade. Estabelece só um padrão. A gente é vulnerável e ponto. Não é que é mais vulnerável, mais, menos. Não, todo mundo é. Porque a gente não tem aquela tabela estimativa de que, ai, você tem dor, mas dor é muito ou é pouco? Não, você sente dor e ponto, e já, acabou. É assim, se estima aproximadamente que são 85 milhões de migrantes no mundo. Destes 85, você fala 85? 85? Ainda não aprendo os números bem. De 85 milhões de migrantes em todo o mundo, aproximadamente 38 milhões somos mulheres. É um número muito grande. Mulheres que viajam desacompanhadas, mulheres que viajam com crianças, com família, mulheres que viajam ou que saem, que migram com o marido, ou sozinhas, crianças, adolescentes, fêmeas, sozinhas. E isso vai, infelizmente, as grandes organizações, ACNUR, ONU, Caritas, tá? Falam, você é migrante, pero para colocar em um papel, para figurar em um informe, você não tem nome, você vira uma cifra, você vira um número, 80%, 40%, 45 milhões, 80 milhões. Gente, nós temos um nome, nós temos uma personalidade, nós temos sentimentos, ninguém sai de sua casa, de suas comodidades, de sua zona de conforto, porque falam de, ai, acordei com ganas de migrar, para onde vou? Não, a gente acorda, ai, tenho ganas de pegar de férias, pegar a mala, a praia, ou a montanha, a neve, mas você tem um passagem de ida e volta. Eu, em meu caso, só tenho passagem de vir. Eu não posso voltar ao meu país. E não é fácil para ninguém, mas é assim, eu falo muito para minha filha. É difícil, mas não é impossível, tá? É doloroso, mas temos remédios. É forte, mas você é mais forte, porque você está crescendo. E acho que com 14 anos, que é o que tem a minha filha, acho que todos em essa idade de adolescente, bagunça de hormonas, que a gente não sabe que é uma coisa que é outra, enfrentar um processo migratório que se preparou em menos de um mês,
é muito mais difícil. Graças a Deus, ao sol, ao vento, não sei. Nós chegamos aqui o 6 de agosto e o 20 de agosto eu já estava na escola. O 15 de agosto já temos documentos. O 20 de agosto ela estava na escola, já procurando, já aprendendo, já fazendo tudo. E eu esqueci de minha preocupação com ela, porque ela chegou há 3, 4 meses, falando, mãe, na escola vão fazer tal e qual coisa. Mas os meninos fodem de pra caramba. Eu falei, já esqueci, já fala como paulista. E já não tem problema, porque ela já se adaptou. Mas, como mulher, como mãe, como cidadã do mundo, como venezuelana, a gente tem que tomar em conta que por lo que eu passei, pode passar qualquer. Ninguém é especial para não acontecer uma ou outra coisa. Graças a Deus, a gente que não passa por isso, mas a gente tem que dar conta de que a gente está viva, que a gente está lutando e que a gente não pode esquecer de agradecer e de lutar. A gente tem que seguir en el andar, en el camino, porque é preciso. Não porque alguém tem que fazer, é que todos temos que fazer. Tá? Obrigada, Marifer. Bem, que bonito o relato. Não tem como fugir, fala agora. Você tem que falar, Renata. Não, mas aqui assim, por que eu queria ouvir mais do que falar? Porque eu falo pra caralho. E aí, é bom porque você aprende muito mais. Quando era criança eu ouvia isso, né? Quem fala muito aprende menos. Então, é melhor você escutar. Então, essa deu uma aula maravilhosa de história, que eu adorei. E você, que coisa mais sensível. Que coisa mais, não é? Nossa, eu fiquei com meu coração assim, tão apertadinho, porque eu vim toda poderosa, dizendo, vou falar do meu sofrimento, vou fazer as pessoas caírem em lágrimas, não sei o quê. Aí você escuta você dizer tudo isso que você falou e com uma força, sabe? Assim, uma mulher tão... Você é maravilhosa, viu? Obrigada por nos brindar com essa sua história, porque ela serve de aprendizado para a gente, muito também. Bom, eu sou Renata Peron, eu sou paraibana, mas eu moro aqui em São Paulo há 14 anos. Eu sou presidente de uma ONG chamada CAIS, que é Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais. Nós já vamos para o 4º ano de caminhada, inclusive quero aproveitar, pedir para vocês entrarem nas redes sociais, que eu vou criar o evento ainda essa semana que vem. Nós vamos fazer a 4ª caminhada, que será no dia 26 de janeiro. Dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. Como o dia 29 vai ser numa terça, a gente vai fazer no sábado. Eu sempre faço aos sábados. A gente sai dali do Vão Livre do MASP e a ideia é que a gente venha para a Praça da República. Porque a Praça da República é um lugar reincidente de violência com a população LGBTI+, mas sobretudo com travestis e transexuais. Lá nós somos reincidentes de violência com skinheads. Eu sou vítima de uma história dessas. Eu fui agredida por 9 caras em 2007. Já teve um homossexual que foi assassinado lá. Travestis hoje são espancadas pela polícia, são levadas. É uma violência que ela não cessa. Você tem alguns respiros assim e depois volta. E a gente não tem um Estado, e sobretudo agora com esse novo presidente, que aí a coisa fudeu mais ainda, nós já não tínhamos antes um Estado realmente preocupado com os problemas da comunidade trans. Nós temos coordenação LGBT municipal, nós temos coordenação LGBTI+, estadual, e as coisas mais simples, mais corriqueiras da vida cotidiana de uma mulher trans, não é resolvida. Nós temos alguns avanços, que eu chamo de você avança e retroage. Avança e retroage. Você avança quando um grupo muito pequeno, mas expressivo, consegue fazer uma lei ser aprovada aqui em São Paulo, que é a Lei 10948, e você retroage quando o próprio Estado não divulga esta lei para as escolas, para que as meninas parem de sofrer bullying. Nos próprios cafés ou nas lojas que a gente entra e as pessoas nos veem de outra forma, não reconhecem a nossa identidade de gênero.
Isso é um problema muito sério, que a gente... É meio como se a gente não quisesse discutir isso, e eu falo isso não só a nível de política pública, que isso não tem, né? Paliativamente tem algumas coisas. Mas eu digo nós, enquanto movimento, o próprio movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento LGBT, a gente não consegue trabalhar a questão da empatia e de perceber que uma mulher trans é tão mulher quanto aquela que nasceu biologicamente. Se a gente não trabalha essa empatia na gente, de entender essa construção desta mulher, a gente não consegue avançar nem nas lutas dos movimentos sociais e nem exigir política pública, porque se nós não temos essa empatia, essa consciência, para juntas e juntos e juntes irmos atrás de quem está lá para nos representar, quem está lá não vai se incomodar com a gente. Não se incomoda, não tem realmente a sensibilidade. Eu sempre vou para os lugares fazer falas, e eu sou um pouco chata, porque assim, eu sei que todos os nichos têm suas especificidades, mas nós todas sofremos a mesma coisa, a negação dos nossos direitos. E a gente não tem empatia de olhar para o outro e dizer, eu vou pegar na mão da Renata, que é uma travesti, que é uma trans, e sair junto com ela enquanto lésbica, dizer, ela é uma pessoa que precisa. Nós precisamos trabalhar essa empatia. A gente não consegue ainda. Eu estou em São Paulo há 14 anos. E há 14 anos eu sou a chata que fala as mesmas coisas, no sentido de você, enquanto mulher negra, olhar para mim e dizer, Renata biologicamente não é mulher, eu sei disso. Mas socialmente ela não se construiu assim? Por que eu, enquanto sou do movimento negro, eu não sou lésbica, mas eu sou negra. Eu sei do sofrimento que é uma mulher socialmente ser respeitada. Imagina uma trans, que ela negou aquilo que é mais fodástico, ela negou a masculinidade. Ela botou debaixo do tapete e assumiu o ser feminino, que é frágil. Né? Que não é frágil porra nenhuma, mas os machos falam isso. Né? E aí, a gente não consegue observar isso e a partir dessas conversas, a gente chegar em algum lugar real e concreto. Eu venho falando isso há muitos anos. Chega um momento que eu fico engasgada, que eu fico puta, que eu quero desistir do movimento, eu quero que vai todo mundo pra puta que pariu, eu xingo todo mundo, eu faço um escarcéu. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou militante porque eu quero. Eu não sou uma ativista porque eu quero. Porque se eu tenho privilégios dentro das minhas escolhas. Eu sou uma assistente social, eu tenho um emprego fixo, eu já vou comprar um apartamento. Eu poderia mandar todo mundo e se fuder, entende? Mas isso é algo que é inerente à minha vontade. Eu não consigo olhar para uma pessoa deitada na rua que é usuária de crack e achar que aquilo faz parte da decoração do prédio. E a gente faz isso. Porque a cidade, essa cidade mega metrópole, né? Ela faz a gente ficar assim, sei lá, vazio, seco. E a gente tem que voltar. E é muito bom a gente estar aqui para abrir essas conversas e a gente trocar coisas. Eu vou falar um pouco mais na frente, que já me deram ali um time de tempo para a gente trocar mais ideias. Mas, olha, eu quero agradecer imensamente, antes de tudo, de me convidarem para vir, apesar de tudo que eu estou indo. Eu estou muito puta, estou muito engasgada com tudo. Eu sou extremamente transparente, eu não consigo fazer cena. Eu acho que é muito importante mesmo a gente sair daqui e ir para a luta lá fora. Chega de ficar só em Facebook, internet, WhatsApp, que essa militância aí, ela é boa, mas a boa é no corpo a corpo, como a gente está fazendo aqui. As duas somadas juntas é bom, uma só não dá. Obrigada, Renata. Continue sendo chata, por favor. É sempre bom te ouvir. Assim. Bom, vou encaminhar para a Duane e falar, Duane, depois de se apresentar, eu queria já encaminhar para você para falar, a gente está com tempo, né? Por favor, alguém pegar. Obrigada, Renata. Encaminhar para você para falar um pouco de que, com esse crescimento dessa onda conservadora, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e tal, lembrar esse tema agora que são elas, são as mulheres que podem ser essa resistência, né? A gente teve um movimento Ele Não aqui, que uniu diversas frentes liberais e democratas, começaram a apoiar as mulheres. Nos Estados Unidos também o movimento Me Too. São as mulheres a nova resistência, esse neofascismo?
depois que você se apresentar, claro, Duane, educadora social. Oi, meu nome é Duane, eu sou educadora social, fiz parte da curadoria junto com a Denise Neri, a Vanessa Siqueira e a Camila Ratano. Para a gente é muito importante abrir espaços dentro desses debates para mulheres negras e indígenas. A gente sabe que a opressão racial dentro da opressão de gênero gera uma situação para essa mulher em que ela não tem movimento, nem lugar de fala certo para ela. Então, no movimento negro, que é muito misógino, ela não tem espaço para discutir. No movimento feminista, que é muito racista, ela também não tem espaço para discutir. Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase da Djamila Ribeiro, que foi uma frase que abriu um pouco a minha cabeça para a minha existência, que ela fala que, apesar disso, a sua existência ser muito complexa, ou seja, ela reunir diversas opressões num corpo só, faz com que suas elaborações sejam de outro nível, porque você não consegue ver, você não vê a história e não vê a realidade de um jeito limitado, de um viés só. Você consegue ver de diversos lados diferentes, fazendo com que você consiga ver a realidade de uma forma mais complexa. Também queria falar um pouco do que é a minha história dentro do movimento negro. Eu comecei a militar no Núcleo de Consciência Negra da USP, fui estudante da USP, depois eu fui morar no Rio de Janeiro, fui estudante de Ciências Econômicas da UFRJ. E chegou um momento no Rio de Janeiro que eu teve que decidir entre saúde mental e a universidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que vive sobre... muito antes da intervenção militar, vive sobre uma corrupção muito grande dentro das instituições. Então, a própria UPP, que foi criada no governo Dilma e Lula, já era uma tentativa do Estado disputar os pontos de tráfico com o crime organizado. Então, a UPP era um projeto de pacificação que aconteceu no México e eles importaram para o Brasil. Importaram para o Brasil de um jeito bem abrasileirado, né? Então, o exército entrava na favela, matava todo mundo, depois entra a UPP, e com a UPP acaba o tráfico de drogas? Não, a milícia começa a vender as drogas, e essas milícias vão financiar o próprio aparato estatal, os vereadores, os deputados. O mais incrível nas contas do Rio de Janeiro não é o dinheiro que falta, porque esse a gente até consegue entender por que está faltando, mas aparece dinheiro que a gente não sabe de onde vem, porque o Estado disputa os pontos de tráfico. Enfim, e diante disso, a voz de qualquer negra para falar sobre o genocídio do povo negro vai ser combatido com extrema violência, como foi. Acho que no assassinato da Marielle a gente tem essas características. O povo negro passa, e o povo indígena também, passa por um forte genocídio desde a colonização. E essa é uma das pautas prioritárias dos dois movimentos, e que toda vez que alguém se levanta para falar do genocídio é assassinado. E no caso da Marielle isso fica muito exposto, porque o avião dela não caiu, ela não bateu o carro, ela foi alvejada na rua com câmeras, uma semana depois de abrir uma CPI para analisar os abusos cometidos pelo Exército nas intervenções da comunidade de Caraí, onde depois descobriram diversos estupros, meninas negras sendo estupradas pelo Exército. Enfim, agora eu vou entrar um pouco no tema do que a Débora falou sobre o que é esse momento atual. É claro que ninguém consegue fechar o que é a situação hoje no Brasil e no mundo. É um momento de avanços e retrocessos. No começo, quando a gente planejou essa atividade, ia chamar agora que são elas. Depois a gente colocou interrogação. Porque, com o passar do tempo, a gente começou a se perguntar se realmente a gente poderia terminar esse ano com uma vitória das mulheres na luta contra o neofascismo, ou se, na verdade, ia ser mais um retrocesso. Eu acho que, tanto no Black Lives Matter quanto no Ele Não, o ponto auge desses dois movimentos é que começaram nas redes, mas foram para as ruas. Infelizmente, o Ele Não virou algo organizativo. Apesar de no grupo do Facebook as pessoas tentarem organizar debates, algumas coisas, não é orgânico, né? Já no Black Lives Matter virou algo orgânico. E essa vitória organizativa, de todas as características do movimento, para mim, me parece a mais importante. Assim, a que fica
fica como registrado como o exemplo a ser seguido. Independente do resultado da eleição, ter sido as mulheres, em especial as mulheres negras, ameríndias, no caso dos Estados Unidos, imigrantes, refugiadas, que são as que se levantam diante da nova onda do neofascismo, nos coloca em outro patamar da história. E aí, quando eu falo isso, eu sei que ela será negada. Então, daqui a 20 anos, alguém pode falar, teve ele não, mas, na verdade, foi o FHC. Qualquer coisa assim, porque existe homicídio epistológico, não é isso? É quando a pessoa mata a sua história. Ela não conta para o mundo a sua história. E isso, o Brasil é especialista, devia sair pelo mundo dando aula de como matar as histórias de resistência e de luta, e a própria história do Brasil, que é uma história muito cheia de avanços e retrocessos. O Brasil resistiu muito desde a colonização. As nossas comunidades ameríndias são heróicas. O que eles existirem ainda hoje em reserva é algo que pouca gente fala, mas se você olhar para o que foi a colonização brasileira, essa gente lutou para caramba, sabe? Qualquer resquício da cultura afro-brasileira hoje existir significou muita luta. Essa história não é contada, essa história quer ser assassinada. Então, acho que é isso. Eu acho que se as mulheres que agora são a cara da resistência ao neofascismo, isso está claro. Mas eu queria mais abrir para a roda a discussão sobre para onde elas vão. Porque agora que somos nós, e isso que a Renata falou também é muito bom, sobre a gente tentar unificar os movimentos, porque eu acho que parte do problema não tem como resolver, que tem a ver com as disputas de privilégio. Então, entre mulheres negras e mulheres brancas vai rachar, entre mulheres cis e trans vai rachar, é verdade, mas a gente precisa de um projeto para essa sociedade, para conseguir unificar todos aqueles que estão lutando pela sua própria liberdade, pela liberdade do outro. E eu acho que aí, quando a gente conseguir avançar nisso e discutir de ter um projeto, a gente pode sair do agora que são elas e entrar no para onde elas vão. Para continuar falando sobre política, alguém que da roda gostaria de falar alguma coisa? Meu nome é Mara, eu sou da Marcha Mundial de Mulheres e sou da construção da Marcha das Mulheres Negras aqui de São Paulo, né? Eu fiquei um pouco pensando na sua fala e me senti bem provocada. Eu entro pro movimento através do movimento de lésbicas. Eu tive uma companheira assassinada com 3 tiros a queima-roupa, porque sapatão tem que morrer. Isso foi em 2003. E quando eu vou para o movimento, a parada gay estava no auge já, né? E durante muitos anos, nós tivemos a maior parada gay do mundo. E o Brasil sempre se orgulhou disso, né? Sempre, né, um status, uma coisa. E, infelizmente, não conseguimos, nesse período, aprovar uma lei que nos protegesse, né? Continuamos morrendo todos os dias. Mas, dentro dessa coisa do movimento, as lésbicas sempre apagadas. E aí, em 2003, nós resolvemos organizar a Caminhada Lésbica, para ter visibilidade, para que as lésbicas tivessem visibilidade dentro do movimento, né? Então, esse dar as mãos e caminhar juntas vem de muito tempo. E o movimento LGBT, X+, ainda hoje tenta nos atropelar, né? Porque na última caminhada lésbica tiveram várias manifestações para que tivessem uma atividade LGBTI. No dia da nossa caminhada, depois de 15 anos, ainda tivemos que fazer esse debate. Quando você diz, né, que a gente tem que dar as mãos, e as mulheres negras, né, porque, assim, desse período para cá, o movimento teve muitas modificações. E realmente teve um momento do feminismo branco, né, estar na rua e se manifestar, né. E hoje, as mulheres negras, hoje, assim, a partir de 2015, depois da Marcha das Mulheres Negras em Brasília, a gente conseguiu criar nosso espaço de luta no calendário de São Paulo. A gente tira o 25 de julho de dentro das salas fechadas e leva o 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, para as ruas.
E de uma forma que hoje é uma das maiores manifestações de rua que acontece em São Paulo. E a nossa missão enquanto mulheres negras é muito grande, né? Porque a gente tem que agregar todas. E tanto agregamos as travestis que hoje nós temos a primeira candidata eleita a deputada estadual, que é a Érica Malunguinho, né? Então, eu acho que isso é uma das demonstrações que estamos de mão dadas com todo o movimento. Porque o movimento de mulheres hoje, de mulheres negras, né? Agrega as travestis, as trans, o movimento de moradia, as lésbicas, estamos todas representadas dentro dessa data, nesse momento, né? E com relação ao que você falou, agora somos nós mesmos. A revolução é preta e feminista, gata, não tem volta, né? Então, só queria dar essa pontuada na história. Obrigada pela Obrigada. referência. Interessante você falar isso da lésbica, a visibilidade lésbica sempre volta, né? Inclusive mulheres trans lésbicas, né? A gente tem que lembrar que existem mulheres trans lésbicas. Mas mesmo colocando essa LGBTQIA+, mesmo foi uma questão colocar o L na frente para ver se dava visibilidade, né? E não adiantou nada, né? No meu ponto de vista como mulher lésbica. Não, com relação a isso, teve um encontro nacional, ficamos dias trancadas dentro do hotel para discutir que o L passaria para frente. Então, para ver o nível de discussão política que nós ainda temos e que levaremos muito tempo para superar. Assim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês podem sempre interferir, tá bom? Mas já que a gente está falando de representatividade, eu queria passar para as convidadas essa representatividade política é importante eleger essas mulheres, né? Eu fico impressionada como eu vejo gays não votam em gays, transexuais não votam em transexuais, mulheres negras não votam em mulheres negras, às vezes. Está mudando, eu senti que, é isso que eu ia perguntar, eu senti que deu uma diferença nessa eleição, eu pelo menos consegui votar apenas na comunidade LGBT. Queria que vocês falassem sobre isso. O que representa não só uma representatividade cultural, ter lésbicas na novela, transexuais na TV, mas na política mesmo, na Câmara, no Senado. Não, porque eu já peguei o gancho que ela falou ali sobre a pergunta. Existe uma diferença grande, eu sei que aqui a gente sabe, mas como está sendo gravado, isso fica para a vida. Existe uma coisa assim, representatividade e são duas palavras, uma representatividade e a outra é visibilidade. Quando você põe as meninas aparecendo nos programas de TV, em comerciais da Avon, em uma série de coisas aí, nacionalmente falando, isso é muito bom, porque você está dando visibilidade àquela pessoa, àquela comunidade que é invisível e que é culturalmente inserida na cabeça do brasileiro, que travesti só serve para fazer programa, ou ela é marginal quando Datena aparece na TV apontando só a negativa deste ser, como ser negativa é o que é a premissa maior, que é o que carrega esse estigma nela. Quando eu sou assistente social, o Datena não me mostra na TV para ter um contraponto e dizer, olha, existe marginal, travesti, mas existe travesti que é assistente social. Não tem uma imprensa que vá lá na Uninove e faça uma matéria mostrando a quantidade de trans que adentraram as universidades. Agora, quando uma empurra um cara que foi fazer um programa, não quis pagar, e ela empurrou ele e o carro bateu, ela saiu de vítima e virou algoz. Então, essa visibilidade, ela é importante para mostrar o todo, não apenas o lado negativo. Por que a representatividade ela se faz necessária? Que é outra coisa. É você ter o direito de estar no lugar de poder, decidindo junto como fazer. Então, as candidaturas esse ano que veio e os que virão, pelo que eu estou sentindo, elas são necessárias, não apenas como uma forma de você entrar no partido para ajudar o coeficiente tão somente. Eu vou me candidatar para eleger essa menina que é cis e é uma parceira, amiga da gente, vai apresentar nossos projetos. Ai, que linda, que fofa. Não. Nós queremos estar lá também para decidir, para criar projetos, para realmente estar inserida.
Eu falei que estava avançando porque eu me candidatei a deputada federal aqui em São Paulo. E eu tive muito pouca ajuda do partido. O PSOL é um dos partidos, ou talvez o partido, que mais abre possibilidades para as comunidades adentrarem. Mas ele não é diferente dos outros partidos quando se refere na questão do poder. Quem é o presidente do partido? Um homem branco, não sei se é gay ou é hétero, também não, isso pouco importa, mas é um homem branco. Quem é o deputado assim assado? É um senhor branco, tal. Você vai olhando assim, quem está na cadeia? Lá em cima. São eles não abrem espaços para a gente. Não, Renata é uma candidata que vai representar a mim enquanto branco. Então eu vou apoiá-la. Eu vou soltar dinheiro para ela. Eu tive R$ 7.220 para fazer uma campanha como deputada federal. Criei uma vaquinha que, somando tudo, eu tive menos de R$ 15.000 para fazer uma campanha. Eu não tive o apoio dos movimentos. O movimento trans, ainda pela questão das vaidades, não consegue internalizar que o fato de uma travesti ou de uma trans estar lá é bom para ela, porque eu incentivo ela também a querer sair. Não, ainda existe todo um processo que precisa ser trabalhado e eu não as culpo, eu culpo a sociedade que não nos deixa caminhar, que não deixa a gente ir para uma escola, que não deixa a gente terminar um curso, que nos expulsa de casa e não nos aceita de volta. A igreja é culpada quando condena a comunidade LGBTI+, a gente fica jogada à própria sorte. Então, é todo um processo para que essas pessoas percebam que o fato de eu ser uma mulher trans, eu sendo eleita, eu não vou legislar exclusivamente para travesti. Eu vou legislar para o povo, né? Mas mesmo com todos esses sofrimentos que a gente teve, e com essas negações até dentro do próprio partido, e eu faço assim abertamente porque eu quero que fique, para as pessoas saberem que o pessoal não é esse santo todo que se desenha, é que sair deste partido para entrar em outro, porque eu sofri transfobia dentro deste partido, é burrice. Porque eu vou para o outro, vai ter também. Porque isso é estrutural, isso está no âmago da sociedade. Então, você tem que trabalhar de dentro, é de dentro para fora. E eu disse isso no partido, quando fui negada em algumas coisas que eu os provoquei. Mas, apesar disso, eu tirei 13.220 votos e eu fui votada em 388 cidades. Isso quer dizer, para nós do movimento negro, para o movimento de mulheres, para o movimento LGBTI+, que as pessoas querem realmente mudanças. E que elas querem algo. Como é que a gente faz para triplicar isso e daqui a 4 anos eu ser eleita a primeira trans deputada federal do Brasil? Só que enquanto isso não acontece, eu vou sair candidata daqui a 2 anos a vereadora. Só que essas coisas aqui, tipo essa roda aqui, ela é imprescindível que essas coisas aconteçam com mais vezes, com mais, sabe? Eu sei das dificuldades que a gente tem para criar eventos, para fazer coisas, porque com a ONG, são 4 anos sozinha. Não tem ajuda do Estado. Eu faço vaquinha virtual, vídeo, peço artista, choro, esperneio na porta da prefeitura. Tenho medo de ser presa, porque não pode fazer caminhada. Agora estão querendo aprovar a lei que os movimentos não podem mais se manifestar, que são 15 anos de cadeia. Entende? Então, tá uma coisa assim. Se para um lado, esse homem ganhar foi muito ruim, mas assim, escatologicamente ruim, né? Melhor dizendo. Por outro lado, me parece que as sociedades, não só o Brasil, elas só conseguem se levantar para confrontar quando existem coisas assim. Elas não conseguem levantar normalmente, tipo, a situação está ruim, não precisamos de ter um demônio desses aqui. A gente vai fazer porque está ruim, porque a escola não presta, porque a saúde não presta, porque não tem emprego, porque a segurança pública está ruim, porque ninguém quer liberar o uso das drogas e tal, isso e tal. A gente não consegue fazer isso. Quando um homem se levanta como salvador da pátria, aí a gente fala assim, opa, não pode. Agora, a gente, se pelo lado aconteceu isso tudo, agora a gente está vendo que realmente precisamos levantar e lutar e ser resistência durante esses 4, se ele se perpetuar mais uns 20 anos aí, porque a ideia é que ele sai e põe o filho e assim vai. Não, mas não é eu que quero isso não, é eles que querem. Deus me livre, para mim, se ele ficasse 6 meses já seria o máximo. Também. Oi, vou falar algumas coisas aí que estão na minha cabeça. A primeira coisa é que parece que a gente está num pesadelo, né? Realmente,
pesadelo pavoroso, né? Mas, aí voltando, né, à história, né? Estou muito historiadora hoje. Sempre houve a resistência, né? Sempre tem uma frase aí que é bem conhecida também, que diz que resistir é preciso. E agora que são elas, né? Sempre fomos, né? Sempre fomos nós. E aí também puxando a sardinha, né, pro meu lado, que também o estopim, né, e a organização de várias revoltas, várias revoluções, aqui eu vou citar, por exemplo, a greve de 17 aqui no Brasil, que foram as tecelãs que agitaram os piquetes, foram o estopim da greve, a própria Revolução Russa, aqui a resistência também à escravidão, né, muito falam de Palmares, né, mas e Dandara, ou até mesmo, também outra coisa polêmica, né, a Maria Bonita, né, etc., que nós também sempre estivemos na luta, na resistência e na vanguarda das revoluções no país. E, mais uma vez, isso aconteceu no Agora que São Elas, porque a gente também estava naquela morosidade da esquerda, né, de não... Né, aí a gente vai entrar em outro debate, mas, a partir da organização e luta das mulheres diante desse cenário político, resolveram se unir e montar esse projeto, né, essa pauta política, que era o Ele Não, e realmente conseguiu chacoalhar as estruturas. E aí eu vou dizer uma outra coisa, que quando tem um grande avanço, né, quando tem um avanço da resistência, quando os movimentos sociais conquistam alguma coisa, a direita, ela tenta cooptar e ressignificar as nossas bandeiras e as nossas lutas. O capitalismo também faz isso. Que aí é isso, por exemplo, para nós é interessante, né? A gente fala assim, nossa, que legal que agora tem uma negra, uma travesti, um casal LGBT, né, no comercial. Mas é isso, eles estão tentando cooptar a nossa luta. E o mesmo aconteceu em relação ao Ele Não, que algumas pessoas falaram assim, não, tá sendo bom pro Bozo, isso. Aí, mais uma vez, querem culpar, nos punir, apagar, diminuir as nossas lutas e nossas resistências, né? E aí, mais uma vez, foi o que aconteceu, né? E aí, de novo, esse apagamento da história. Por exemplo, o próprio samba foram as mulheres, né, que criaram, né, batendo a colher no prato, né? Então, tem muita coisa para a gente pensar. A coisa não é simples e realmente também toda essa nhaca, né? Toda essa que a gente fala que é esse entulho autoritário, né, da nossa sociedade, faz com que nós mesmos reproduzimos, né? A gente reproduz tanto o machismo, a misoginia, o preconceito, porque é difícil romper com isso, né? E aí também que é isso que a gente brinca, né? O L vai na frente, né? Mas só está o nome lá e ninguém está aí para nós, né? E aí entra essa questão, que também é muito delicada, que é a questão que eu brinco, que é a hierarquia da opressão, né? Que aí, não, eu sou preta, então eu sou mais fodida do que fulana. E aí fica eu sou sapatão, então eu sou mais fodida que uma cis. A gente tem que, né, calçar nossas sandálias aí da humildade, saber o nosso nível de privilégio, mas não é porque eu tenho um privilégio, que tenho o privilégio de ser uma estudante de nível universitário nesse país, mas não é por causa disso que eu tenho que ter noção que tem outras companheiras que não têm o mesmo privilégio que eu. Mas eu também tenho que saber, como sapatão, que eu sou tão fodida quanto as outras. Então, e saber e ter a consciência de não reproduzir essas violências, né, e esses preconceitos dentro do próprio ambiente, seja na minha vida particular, quanto na minha vida política. E aí entram essas questões. E aí isso vai muito forte, e aí o que as lésbicas sempre reivindicaram há muito tempo, é essa questão, porque a gente vai num ponto-chave, que as lésbicas elas vão diretamente contra o patriarcado.
A partir do momento que a gente, como mulher, não aceita a presença de um macho, de um homem, a gente está indo contra toda essa estrutura capitalista e patriarcal do casamento, de ter filhos, né, dessa tradicional família brasileira, que é uma pura farsa. E as travestis também, e transexuais, né, mulheres trans, né, porque a partir do momento que ela nega a figura masculina e se identifica como uma mulher, ela também está indo diretamente contra essa estrutura patriarcal. E muito desse motivo dela sofrer a violência, que alguns dizem, né, por exemplo, em relação às travestis, vai virar homem, né? Ou ela sofre a violência por quê? Porque o agressor, ele não aceita a feminilidade do ser, né? Dessa pessoa que se identifica como uma mulher num corpo que nasceu biologicamente masculino. Então, tem muitas barreiras mentais para a gente romper, muitos preconceitos, e até mesmo entre nós, disso, de achar que nosso inimigo, que quem está errado é quem está na mesma luta que nós. E aí a gente tem que saber todo esse histórico, toda essa hierarquia da opressão e não reproduzir violências, né, contra nós mesmas e saber que nosso inimigo é comum, né? Obrigada, Milena. Isso é importante, né? A gente agora unificou todo mundo, assim, né? Das minorias. Eu estou gostando que a gente não está falando o nome dele, então não vou falar. Esse cara eleito, a gente não vai falar o nome dele. Bom, gente, essa mesa também é em memória da Marielle Franco, né? E eu gostaria de trazer essa questão também, se a Duane quiser falar um pouco também, sobre as vidas das mulheres negras importam ou não, porque parece que o genocídio negro não é algo, efetivamente não é algo acidental, ele é bem estruturado e ele é bem sistematizado, né? E a Marielle, como uma mulher lésbica e negra, aquilo que você comentou, político morre nesse país há muito tempo, né? Quem mexe ali, mas geralmente eles tentam fazer de um jeito que não pareça, né? Um suicídio, avião o avião cai e de repente tal. E a Marielle foi uma coisa assim brutal, na cara, dura, né? Um assassinato profissional, inclusive, né? Aqueles tiros num execução, né? Isso. O rastreamento das balas indicam que não só pertencia à Polícia Federal, como foi usada numa chacina lá perto de casa em Carapicuíba. Se continuar rastreando, vai chegar no assassinato do Luther King, assim, essas balas. E o genocídio em si, ele é algo estatal, né? Quando a gente fala de genocídio do povo negro e indígena, a gente não está falando de uma pessoa que pegou uma faca, ficou com raiva e matou uma pessoa negra. A gente está falando de uma política estatal, há 500 anos difundida de diversas formas e implementada com recursos diferentes, dependendo do período, para se exterminar povos no mundo todinho. Existem outros povos que também vivem sobre genocídio, mas eu acho que, no caso da Marielle, o Brasil seguiu exatamente o roteiro de como se matar uma feminista negra, lésbica e periférica. Porque não só ela foi assassinada, não há nenhuma resposta para isso. Isso foi uma resposta à tentativa dela de investigar a intervenção militar. Então, é uma resposta ao movimento negro, de aqui não se combaterá o genocídio, as Forças Armadas têm liberdade para fazer o que quiser. E assim como o Luther King, o Malcolm X, diversas outras pessoas, ela ganhou um feriado em nome dela, que é claro que a gente reivindica. O que a gente está discutindo é só a forma como o Brasil implementa o genocídio dele. E aí, desse cara aí que elegeram para presidente, não vou falar o nome também, é muito engraçado. Engraçado não, é muito triste, mas também engraçado porque a gente vê as mídias internacionais falando dele e falando, nossa, mas o Brasil é o país do samba, da Havaiana. Isso é todo um estereótipo de Brasil que eu acho que a gente comprou. Porque poucas vezes o Brasil teve um presidente que fosse tão à sua cara quanto é o de hoje.
É muito mais fácil o Lula ser um estereótipo de Brasil, do cara que vai lá, sai da fábrica acidentado e consegue ser presidente, ou do FHC, que é o ex-esquerda, virou de direita porque é intelectual e fuma maconha de vez em quando. Bem mais fácil essas duas figuras serem estereótipos de brasileiros do que o coiso. Porque ele é o Brasil real oficial, ele é realmente esse Estado, ele é a cara do Brasil. Não só pelas políticas toscas, não só pelo aquele jeito fanfarrão de dizer o que não se pode dizer e todo mundo pensa, não só pela farsa da facada, a vítima do mundo. Enfim, ele é claramente Não, então, não é o estereótipo, não, é o Brasil. O estereótipo é o Lula, sabe? E aí, falando um pouco disso do que a Milena falou, assim, sobre as hierarquias dentro da opressão, a gente discutiu isso há anos, vamos continuar, né, para sempre. Anos e anos dessa discussão. Eu valorizo muito que no movimento das mulheres negras a gente construiu que é a interseccionalidade, entender a opressão unificada, porque isso faz com que a mulher negra lésbica, a mulher negra trans e lésbica, a mulher negra queer, trans, lésbica, seja lá o que ela for, se entenda por completo e não como fragmentos de coisas. O problema das hierarquias da opressão, além de a elaboração não caminhar para lugar nenhum, é que é cruel, porque você tem que escolher em que momento você vai ser negra, em que momento você vai ser mulher, em que momento você vai ser lésbica, como se você não fosse um ser humano só. Você é pedaços de pessoas, um Frankenstein saindo na rua. Então, eu valorizo muito as elaborações dentro do feminismo negro sobre a interseccionalidade. A Érica Malunguinho, por ser trans, negra, e ser cria do movimento negro, né? Ela não se formou como ativista trans dentro do movimento trans. Ela participa e tal, mas ela é cria do movimento negro. Sofreu horrores no PSOL também. A campanha dela está estimada em R$800. E ela foi eleita. E para a gente é muito orgulho que isso tenha acontecido. Mas também é preciso dizer que, sim, esses formatos de partido precisam ser revistos. Essas hierarquias estão dentro dos partidos da esquerda. E representatividade política define muito. Porque quando você tem um congresso como é esse congresso, você está dizendo que o poder político ele vem de nascença. Tem que ser homem, tem que ser hétero, tem que ser branco. Tem que chamar Bolsonaro, Bolsonarinho. O filho... Não falei o nome dele. Coisinho. Cocôzinho, entendeu? E aí, quando a gente consegue eleger, e quando a gente consegue também bonecas negras, colocar na... É claro que tem toda uma apropriação do capital. O que a gente está pedindo é, por favor, capital se aproprie. Porque se eu não tenho uma boneca negra, eu demoro 10 anos para saber qual é a textura do meu cabelo. Porque é pela boneca que eu formo a minha autoimagem. Enfim, então, mesmo com a apropriação, é melhor que ela exista se a gente está... Exato. Era isso. Muito Obrigada, bem. Antes de abrir para alguém falar alguma coisa mais, eu queria lembrar que as assistentes da Marielle foram eleitas. A gente precisa falar de coisas boas, né? Foram eleitas, Marielle Sementes, né? Aliás, Camila sabe bem falar um pouco sobre... Bom, oi gente, boa noite, boa tarde. Então, aí a gente estava pesquisando, conforme foi fazendo o vídeo, revendo essa história da Marielle, que é dolorosa, assim, né? Enquanto mulher negra, você se identifica numa realidade que é, inevitável, né? Uma das frases da Marielle foi não ser interrompida, e eu sou porque nós somos. Depois de tudo que aconteceu, como a gente viu no vídeo no final, teve apesar de tudo, a gente tem esperanças em pequenas esperanças em pequenos núcleos de resistência, né? Daí, no Rio de Janeiro foi o estado que mais tiveram deputadas negras candidatas, não só deputadas, cargos de diversos cargos. E daí a Renata Souza, 4 ex-assessoras da Marielle conseguiram entrar como deputadas no Rio de Janeiro. A Renata Souza, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque é importante a gente retomar a trajetória, né? Porque não é só uma mulher negra para fazer a cota naquele ambiente. Ela tem uma história, ela tem uma trajetória que fez ela chegar até ali, e isso não tem como ser negado, né? A Renata Souza,
36 anos, da Favela da Maré, jornalista, pós-doutorado em comunicação, virou deputada estadual com 64 mil votos. A Talíria Petroni, vereadora de Niterói também, professora de História, eleita deputada da Câmara com 107 mil votos. A Mônica Francisco, também 30 anos, cientista social, pastora, evangélica, militante dos direitos civis, foi eleita com 40 mil votos. A Dani, 27 anos, que é membro do Movimento Negro Unificado, do coletivo Rua Jovem Anticapitalista, com 28 mil votos. E esse dos votos acho que reflete, alguém estava comentando sobre negros não votarem em negros. Eu acho que é bem o que a Renata falou, né? É uma questão de visibilidade. Se você não vê esses candidatos, você não vota. Se você enquanto povo que não tenha tanto acesso e não tem essa consciência de tanta política de pesquisar os candidatos, você vai votar naquele que aparece na mídia, né? Então, se você vê, acho que essas candidaturas têm um pouco do reflexo da Marielle, né? Esse fator de influenciar as pessoas para a luta mesmo. E eu acho que é uma tomada de consciência política que aos poucos vem acontecendo. Então, não tem como pensar em política sem se ver nesses espaços, né? E aí tem alguns dados aqui que a gente fez para comparar, né? Em 2014, 92 mulheres negras foram candidatas. Esse ano foi o ano que o TSE incluiu a autodeclaração, as candidaturas. E em 2018, no geral, no Brasil, foram 27 mil candidatos, 9.204 mulheres, dessas mulheres, 1.237 negras. E se você comparar, aumentou bastante, mas ainda é insuficiente, né? Sendo que a maioria da população, economicamente também, né? As mulheres negras chefiam os lares e essa questão do genocídio, da violência contra a mulher é uma pauta importante, mas a gente também tem o direito de falar sobre economia, por exemplo, de participar, representar, para decidir nessas questões. Mas é coisas para a gente refletir. E é isso. Eu queria, sei lá, voltar para a roda, se vocês quiserem. Então, na verdade, nosso tempo está acabando, infelizmente. E a gente tem a homenagem que a Jennifer vai fazer, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, as convidadas maravilhosas. Ela falou, pena que é pouco tempo, eu poderia ficar ouvindo vocês aqui por muito mais tempo. E abrir esse espaço. Você precisa de alguma coisa? Não? Você que sabe.
Arrasou. Arrasou. Muito obrigada, gente. Que lindo, que lindo. Gente, filmaram. Gente, aí... A gente vai encerrar, então, o debate. Obrigada a presença de todos e que esse debate continue sempre. Ah, esqueci. Esse negócio gravando. Deixa eu fazer um convite. Dia 1º, eu estou fazendo um show lá no Parlapatões, de voz e violão. Chama Canto de Resistência. A gente pegou algumas músicas que foram censuradas na ditadura militar e um livro de poesias trans. E a gente vai mesclar um pouco dessas coisas. Então, quem tiver a fim de ir lá, entrada franca, a gente passa o chapéu, né, na hora que termina o show. Dia 1º? Dia 1º, sábado. É 1 hora só, é das 19h30 às 20h30, é 1 hora. Lá no Parlapatões. Tá bom? Beijo. Uma foto estampada na televisão.